Olá, meu nome é Amanda Piontekowski, eu sou aqui do canal Orientação do Alto, onde eu falo sobre vários assuntos, principalmente sobre astrologia e simbolismo, mas também de cartomancia e visão sistêmica. Pois bem, hoje a gente vai falar sobre trazer algumas respostas, algumas opções, né, alternativas, sobre por que e como que a cartomancia funciona. Que ela funciona, a gente vê na prática funcionando, né? Assim como a astrologia, a gente vê na prática funcionando. Embora não haja um respaldo científico dentro do método científico vigente, né, mas são fenômenos que não cabem no método científico, porém acontecem. Eh, e aí, quando a gente se depara com isso, a gente começa a se perguntar: "Mas como?". Porque não é algo tão palpável, né, parece muito como um truque de mágica, então onde está o segredo, né? Como que isso acontece? Até mesmo quando a gente compra qualquer baralho e começa a seguir as instruções do livrinho, não é uma sugestão, não é uma coisa assim, que a cartomante adivinhou ou que ela está inventando ou enfim, é realmente algo que tá ali e simplesmente acontece. A gente não sabe exatamente por quê, como, onde, né, como vivem, mas acontece, né. E tem algumas explicações a respeito disso, enfim, algumas coisas bem suspeitas, perigosas, não sei muito bem, minha voz até tá falhando aqui. Mas, quando na verdade eu nunca me questionei muito sobre o funcionamento da cartomancia, porque, eu sempre conheci a cartomancia, porque minha avó era cartomante. Então desde pequenininha, muito pequenininha, eu ia dormir na casa dela e ela atendia cliente à noite. Então, eu não ficava junto enquanto ela estava atendendo, mas eu via o que ela estava fazendo, né. Às vezes dormia eu e meu primo lá na casa dela, a gente bem toquinho, e a gente espiava, né, o que estava acontecendo, e a gente sabia que minha avó via carta, né. Então não era uma coisa, assim, muito: "Uau, caramba, isso existe, como que isso funciona", né. E quando eu fui crescendo, foi mais ou menos com 14, 15 anos, a minha avó começou a ver carta pra mim e também me ensinar a ver carta, porque ela queria que eu visse pra ela, olha só que interesseira. Enfim. E, no caso específico da minha avó, ela não tinha uma técnica específica, né. Então ela, na verdade, sentia e as cartas ajudavam a manifestar essa clarividência dela. Então é meio que um dom familiar nesse sentido, né. Eh Calma que eu já explico outras formas, né, porque existem várias outras formas de ter esse acesso. Às vezes a pessoa não precisa ter um dom, uma clarividência, uma entidade, um espírito, uma voz, uma nada. Às vezes a pessoa simplesmente super cética. Já inclusive conheci muitos, muitos, muitos cartomantes, geralmente são homens, extremamente céticos que só sabem da técnica e funciona do mesmo jeito, tá. Mas eu vou começar explicando pelo que me é mais familiar, né, para chegar nos outros pontos. Então, quando a minha avó começou a me explicar, eu não entendia nada, eu falava: "Vó, mas pelo amor de Deus, né, a senhora tá falando que isso aqui é isso aqui, mas aí de repente o 2 de copas significa outra coisa por causa do outro contexto, e por que que é um outro contexto? Porque sim", entendeu? Então não tinha uma regra muito clara, simplesmente ajudava a florescer a sensibilidade dela. E o que eu mais tive que trabalhar, na verdade, era a segurança, mais do que realmente uma técnica específica, né. Porque as cartas elas estavam ali como um recurso, minha avó também não precisava das cartas para ver as coisas, né. Às vezes ela estava sentadinha num sofazinho do lado da mesa, eu sempre me lembro disso, porque ela gostava de sentar no sofazinho do lado da mesa, e ela sentava de um jeitinho, assim, com as pernas, né, com os pés cruzados e as pernas assim, tranquila, né. Assim, de repente ela regalava os olhos, assim, ela tinha os olhos azuis, né, ela: "Ah, tá, o fulano não sei o que lá do ciclano", né, e soltava alguma coisa que ela tinha acabado de ver, né, quando ela estava quase dormindo na cama, era o momento que ela mais via, então quando ela relaxava, começava a vir um monte de coisa que ela via, né. Então
Assim como é pra mim, na verdade, não tem uma necessidade exatamente de usar o recurso das cartas para se chegar a um objetivo, é muito mais para as pessoas, porque as pessoas elas precisam de um contato material, de uma fonte, entende? Então, hoje em dia a força da palavra das pessoas perdeu muita força, então, perdeu muita força, perdeu muita credibilidade, então a gente hoje precisa de um contrato, um papel, né, que fale assim: "Olha, eu vou pagar você", ou "Eu devo você", ou essa casa é minha", né, antigamente, né, não muito antigamente inclusive, né, a gente tinha assim, ia no bar, pegava um guardanapo e: "Ah, vou comprar apartamento? Beleza, ok, tô vendendo para você então. Eu, seu Joaquim, vendo o apartamento da Rua das Oliveiras para ciclano da Silva, pelo valor de nã réis". Pronto, entendeu? E guardanapo, pronto, é vendido, entendeu? Não precisava dessa coisa de, reconhecimento em cartório, reconhecimento da assinatura em cartório, e via não sei o que, e taxa de não sei o que, e documentação de não sei o que, não sei o que, não sei o que. E às vezes a palavra bastava. "Eu vou te pagar aqui no sábado, beleza? Confirmado, confirmado, obrigada. Vejo o senhor. Mande lembranças à família". E era assim, né? Então, por conta disso, a gente foi, né, perdendo esse hábito, né, essa força da palavra, e consequentemente as pessoas precisam cada vez mais de um recurso externo das pessoas. Então, quando eu falo assim: "Olha, minha filha, essa escolha que você está fazendo aqui na sua vida não vai dar certo". Às vezes eu não estou nem sendo super paranormal, é simplesmente um conhecimento que eu tenho de ação e consequência, né, de estudar as relações pessoais, de ter um conhecimento ali de vivência, de ter sofrido aquilo, de ter passado por aquilo, e visto já que, é uma regra universal, se você planta algo, você vai colher algo, não tem como você plantar uma coisa diferente daquilo que você colher uma coisa diferente daquilo que você está plantando. Então, mas mesmo assim: "Ah, mas por que que você acha isso, Amanda? Nossa, por que que você acha que isso aqui não vai dar certo? Ai, Amanda, nã-nã-nã". Então a pessoa pede: "Ah, então você pode ver nas cartas pra mim?". Beleza. Então: "Ah, então as cartas estão dizendo isso? Ah, então tá bom". Mas essa atribuição das cartas como uma manifestação mágica é muito idólatra. Então, é tanto que eu parei com as lives de cartomancia, porque o meu objetivo com as lives de cartomancia era justamente cessar essa idolatria, e não acontecia. Acontecia por um período, aí mudava o público e novamente eu tinha que começar do zero. Então eu preciso reestruturar a minha santa paciência, principalmente, né, pra voltar com as lives de cartomancia. Então eu tenho aqui minha gavetinha com meus baralhos, né, esse aqui é um da Copag, é uma edição nova, que eu achei bem interessante, ele tem uns desenhos bem, bonitos, né, tem até os piquirito aqui do Brasil, né, a gente tem na Carta dos Pássaros, a gente tem o peixe brasileiro, né, também aqui achei muito legal, é um baralho que eu estava usando recentemente. Eu tenho o Corujinha, que ele é simplesmente fantástico, ele é muito, muito bonito também, muito bonito. Eu sempre quis ter esse baralho, desde que eu vi um professor de tai chi, cabala e etcétera, eu achei muito bonito. E eu tenho o clássico que minha avó me ensinou, que é o baralho de jogar truco, que é o baralho espanhol, e tem vários outros baralhos aqui, né. Eu tenho também esse vintage, que é da Carla, não lembro. Enfim, eles estão todos bem guardadinhos aqui. Aqui, é Carla Souza, né, que é aquele vintage. Eu tenho até as capinhas e tem um outro aqui, bem raro e antigo, de que eu achei e eu acho ele muito bonito. É um baralho clássico normal, eh, de jogar cartas, mas dá pra ver, porque não precisa, a gente pode ver, ele é um baralho normal, como vocês podem ver. Só precisa de qualquer tipo de recurso, se você jogar pedrinha, se você jogar palitinhos, se você jogar, folhas, gravetos, pedrinhas, o que você quiser jogar, você joga. E funciona, mas por que que funciona?
porque existem algumas regras, algumas leis na natureza que tende a fazer com que haja uma ordem nas coisas, uma organização. Então, por que que os pássaros sempre voam numa direção? Por que que o clima ele se alterna de uma forma ordenada? Por que que o galho da árvore, mesmo de uma forma aleatória, ele vai crescer dentro de um padrão? As folhas têm um padrão, as frutas têm um padrão. Toda manifestação da natureza, ela tem um padrão de ordem e não precisa se questionar esse padrão. É uma ordem interna, uma referência interna. Assim como muitos animais, eles conseguem voltar para casa dentro de um referencial interno. Eh, Até tem simpatias antigas, né, do galho de pessegueiro que consegue encontrar água. Isso funciona com os pêndulos também. Então é como se houvesse uma força em cada coisa, em cada elemento, em cada, coisa da natureza que possuísse uma vibração, uma ordem interna. Inclusive, a gente tem dentro dos princípios herméticos o princípio da vibração, onde tudo vibra. E já é provado mais que cientificamente, né, já é cientificamente comprovado, que se a gente pegar qualquer objeto, por mais duro que ele seja, por mais dureza que ele apresente, e ampliar, 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 a gente vai chegar nas células, e as células, né, as moléculas, as células, e nisso a gente vai ver esses micro, micro, micro componentes, eles estão ali se movimentando, né. Então, por mais que a gente tenha noção de: "Ah, tem um mouse aqui, né, tá é duro, é plástico isso aqui, não tá se ele não se move", mas se a gente colocar aqui, ampliar, 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 a gente vai ver que as moléculas, por mais que elas estejam agrupadas de uma forma concisa, né, manifestando essa dureza, ainda assim tem um princípio vibratório. E então todo ser humano, todo nosso ser, também tem esse princípio vibratório. Tanto que se fosse uma dureza absoluta, né, a gente não conseguiria ser transpassado e dividido por algo que tivesse uma dureza maior. Tanto que o diamante, que é uma das, substâncias mais duras que existe, é utilizada para cortar ou perfurar, né, coisas que não são tão duras assim quanto um diamante, mas são mais duras do que um aço, do que um ferro, do que qualquer outro material, enfim, né. Eh, então, e até o diamante, né, tem dentro da também está dentro do princípio de vibração. Enfim, então esse princípio de vibração, ele vai trazer um padrão vibratório, um padrão de organização da molécula, né. Tanto que a gente vê algo mais, com uma movimentação maior, essa manifestação ocorrendo, né, que a própria água. A água, ela é bem mais maleável, então ela tende a manifestar esse padrão vibratório do próprio som. O som nada mais é do que também uma agrupamento de algo que, né, ressona e, enfim. A luz também, ela também tem um padrão vibratório, então se a gente chega num padrão vibratório muito mais elevado, começa a manifestar a luz, e menos elevado, né, mais duro, não manifesta tanto esse emanar de luz. Eh, o ventilador, por exemplo, né, quando ele tá ligado, quanto mais a hélice, né, mais movimentada, maior movimento que ele tenha, mais claro vai parecer e até mesmo, às vezes, invisível, né, porque daí não é visto, os nossos olhos não conseguem captar a materialidade daquilo, pelo excesso de movimentação daquele objeto. E quando ele tá parado, a gente consegue identificar as hélices, né. Então, absolutamente tudo tem esse mesmo princípio, esse mesmo padrão. Então, como eu estava falando da água, é porque ela tende a um nível, né. Então se a gente tem um nível um pouco mais, baixo, né, e a gente joga uma água daqui e joga uma água dali, qualquer ângulo ela vai tender a um nível, né. Ela vai tender até se a gente coloca num plano e coloca uma gotinha, outra gotinha, elas tendem a se atrair, né, e se juntar numa molécula não, né, mas numa pocinha só. Eh, e isso acontece também na nossa vida, né, um exemplo bem maior disso, mas que tem esse mesmo princípio de correspondência, né.
que é quando a gente conhece várias pessoas, a gente sempre está conhecendo pessoas, e com o tempo a gente começa a perceber um padrão de tipos de pessoas, que lembram às vezes nós mesmos, que lembram familiares, que lembram pessoas, que lembram outras pessoas, que lembram tudo sempre do mesmo núcleo. E aí a gente para pensar: "Nossa, será que é todo mundo muito igual e muito parecido?" Sim e não. Porque a gente tende a se relacionar com um determinado grupo de pessoas de que já seja familiar pra gente, né, que já venha dentro do nosso padrão, do nosso sistema. E quando a gente começa a estudar astrologia, isso vai ficar mais claro ainda, mais evidente ainda. Como, por exemplo, quando a gente olha para mapas dos nossos familiares e começa a constatar um padrão de elemento, um padrão de planeta, um padrão de signo lunar, ou planeta com lua, ou coisas no fundo do céu, ou alguma coisa que sempre vai se encontrar, vai se repetir várias vezes no mapa dos nossos familiares. E da mesma forma, quando a gente começa a atender clientes e começa a atrair pessoas com histórias semelhantes, mas com um mapa semelhante ao nosso também. E a gente cria um certo tipo de afinidade com essas pessoas. Então, amigos, conhecidos, parentes, vizinhos e etc, etc. E até os conhecidos e clientes, tudo vai ter uma correspondência, né. Eu até esses dias estava lembrando sobre, uma coisa muito interessante que sempre me ocorreu, é que quando eu estudava alguma coisa, aprendia alguma coisa para ajudar alguém, na própria semana, às vezes no máximo na semana seguinte, aparecia um cliente precisando exatamente daquilo que eu tinha acabado de estudar. E a gente sempre acaba atendendo pessoas que a gente consegue ajudar, então no nível que a gente consegue atender, por mais simples que seja aquilo, ou recomendar para alguém que saiba, em situações máximas, né. Mas conforme a gente vai aprendendo mais, tendo mais dificuldades na vida, superando mais desafios, vivendo mais experiências, a gente vai dando conta e acaba recebendo casos maiores, mais pesados, mais difíceis, né, mais densos. E sempre dentro de uma capacidade de auxiliar essas pessoas, né. É claro que às vezes tem algumas pessoas que estão meio perdidas, né, que acabam entrando em contato com algum profissional que não consegue ajudá-las, mas às vezes é porque elas, de alguma forma estão com dificuldade de acessar o problema, de transmitir o problema ou de querer resolver o problema, também tem isso, tá. Mas enfim, né, de qualquer forma, quanto mais difícil o problema, mais difícil de achar um profissional qualificado também, né, também tem essa. Mas enfim, de qualquer forma, com o tempo vai ressonando, ou seja, o padrão vibratório, assim como uma gotinha de água vai se atraindo como um ímã, né. Porque é uma semelhança, assim como um bando de animais, né, que vivem em bandos, pássaros, assim como nós e pessoas conhecidas com alguma história em comum, alguma vivência em comum, algum posicionamento do mapa em comum, alguma característica ou gosto pessoal em comum, então isso vai atraindo. Então a gente já tem o princípio de vibração, tudo vibra, e o princípio da correspondência. O princípio da correspondência, ele não é usado só para corresponder o céu e a terra, né, até tem algo na própria igreja, né, o que Pedro ligar aqui na terra será ligado no céu, né. Então, mas também essa correspondência do movimento dos astros com o movimento dos eventos aqui na Terra, e também dos nossos próprios movimentos, né, da nossa vida e o que nos rodeia. Então, por exemplo, as crendices populares de: "Ai, um gato preto", ou a escada, ou o espelho, na verdade não é aquele ato que está causando aquele emaranhamento, aquela situação desagradável, mas muitas vezes o seu padrão vibratório está atraindo aqueles determinados tipos de evento. Então, cheiros, situações, né, você às vezes entrou num tipo de sentimento que vai atrair determinado padrão de evento. E eu sempre falo sobre a importância de observar os pensamentos, porque eles geram sentimentos e vice-versa, né, sentimento gera pensamento, que aumenta o sentimento, enfim. E por que que eu sempre falo sobre isso? Porque é fundamental, é uma coisa que você consegue ter domínio. Você consegue ter domínio
Não é fácil? Não, não é fácil, mas você é capaz de ter domínio sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos. Isso é uma coisa básica, uma coisa muito, muito, muito básica. Aí eu falo: "Ah, Amanda, mas você consegue ter domínio dos seus pensamentos, dos seus sentimentos?". Não, o tempo todo não, porque eu não me santifiquei, eu, né, tô aqui aprendendo, tô aqui estudando, tô aqui me desenvolvendo, tem momentos que é mais difícil, se eu tô com baixa serotonina, se eu tô com falta de alguma vitamina, se eu tô de TPM, se eu tô com alguma dificuldade, algum problema grave na minha vida, e claro, é óbvio que vai ficar mais difícil. Mas se as circunstâncias ajudarem, eu acho que no mínimo é meu dever, e se eu não consigo cumprir esse dever, é óbvio que eu me sinto envergonhada de não conseguir fazer isso, né. Porque, com o tempo, é óbvio, né, a gente vai estudando sobre como fazer isso, não é assim: "Ah, puf, pronto", não, é treino, porque tudo é um hábito. O que que é o hábito? Senão a ação que gerou um tipo de sentimento e que te te traz familiaridade, por isso que você faz aquilo todo dia. Você toma café todo dia, às vezes não é pela exatamente abstinência de cafeína, mas porque aquilo te causa um sentimento de familiaridade, porque tá acompanhando o café, acompanhou você a tua vida inteira, né. O refrigerante na refeição, ou o doce depois da refeição, ou o banho antes de dormir, ou o banho quando você acorda, ou caminhar no parque no domingo. Então você às vezes faz aquilo, gerou aquele hábito, porque ele já desperta um sentimento de familiaridade, de bem-estar. Então, para sair de um determinado hábito, você precisa substituí-lo, precisa, trazer uma outra sensação para aquilo. Então é muito amplo. "Ah, Amanda, por que que eu não consigo largar do meu ex?", né. Porque gerou um hábito de estar com ele, aquele sentimento que foi desperto, né. Então, o sentimento, o padrão vibratório do determinado sentimento, ele também vai atrair determinadas coisas. Quando você acorda de bom humor, o dia não fica muito melhor, muito mais fácil, muito mais leve, as coisas não dão certo. E quando você acorda de mau humor, parece que tudo dá errado. De repente, algum eletrodoméstico queima, você começa a derrubar coisas, se atrasa, perde o horário, não presta atenção. Então, não tô querendo bancar gratiluz aqui e, falar que você consegue fazer tudo o que você quiser, só basta acreditar, né. Não, não, calma gente, não é bem assim. Mas ajuda, né, querendo ou não, ajuda. E eu não sou a Miss Otimista também, não sou aquela pessoa tão, eh, hum hum, enfim. Mas eu acho que tem como a gente trabalhar um pouquinho isso. E por que que eu tô falando sobre isso? Por causa das cartas, né. Então, o que que as cartas têm a ver com essa relação de padrão de sentimento? Bom, assim como os nossos sentimentos, nossos pensamentos, as nossas vivências, elas também têm um padrão vibratório, as cartas possuem símbolos que transmitem também um padrão vibratório. A carta em si, ela é simplesmente uma carta. Mas a partir do momento que você imprime um símbolo naquela carta, ela obviamente vai trazer uma vibração diferente, uma manifestação diferente. Eh, e assim como uma pessoa ela recebe um nome, né, um papel, o que você escreve naquele papel, enfim, vai ter uma vibração diferente. Eu falo não só a nível, material, mas o nível simbólico também. Tanto que não existiriam sigilos se isso não funcionasse. "Ah, é só tinta no papel", vai nessa, aquele sigilo ele tem um simbolismo, ele tem um significado, você está ativando alguma coisa, né, você está ativando, ou tá selando, ou tá banindo, ou tá chamando, enfim, né, depende do sigilo que você está utilizando, do símbolo que você está utilizando. Ah, e uma cruz é só uma cruz, mas se ela pra você não, né, mas no geral a cruz ela universalmente é o símbolo do cristianismo. Eh, então ela tem um padrão vibratório. E se ela for benta, aí ela não, né, outra coisa, inclusive tem até exorcismo de objetos, mas enfim, a gente vai divagar muito. Mas no geral não é só um pedacinho de madeira, não, é uma cruz, então ela tem uma força maior. Diferente de se fosse um quadrado, se fosse uma bolinha, se fosse enfim, né. Porque tem então aquela impressão daquele objeto, daquela forma, que tem um simbolismo, que tem um significado. Enfim, eh, então quando você está dentro de uma vivência, de uma experiência, vai ressonar automaticamente com o simbolismo com aquela carta, ou com aquele conjunto de cartas.
eh, tanto você ou o cartomante tirando, né, vai ter aquela correspondência, porque o é como se chamasse a atenção, como se tivesse um ímã, como se atraísse. Você pode colocar várias cartas ali e vai chamar a atenção, é como se você tivesse vontade, como se fosse natural, como se fosse a ordem de como as coisas funcionam. Assim como o passarinho, ele não precisa, ter aula de canto para cantar, assim como a aranha não precisa ter aula de de como tecer, né. Assim como, eh eh o lugar onde ela os passarinhos ou a aranha ou qualquer tipo de bicho vai fazer o seu próprio ninho, é simplesmente uma ordem do universo, assim como quando você se depara com as cartas e uma determinado conjunto de cartas te chama a atenção, é porque tem a ver com essa compatibilidade de correspondência. Agora, como é que eu vou tirar a carta para você? Dentro do mesmo princípio, porque é como se as informações elas estivessem todas no ar, né, todas as informações estão no ar. Como quando, por exemplo, você tá pensando numa música e outra pessoa da sua casa começa a cantar aquela música. Ou quando você tá pensando em fazer alguma coisa e outra pessoa teve a mesma ideia. Aqui acontece muito, né, eh, o meu marido ele tem uma ideia genial, fantástica: "Ah, a gente podia fazer tárárárá, vídeo de ambiente com coisas da natureza e colocar horas ali, não sei o quê", de repente bombou aquele negócio. Enfim, teve várias outras coisas, assim, de criar conteúdo de determinada forma, criar um curso de determinada forma, alguns meses depois alguém lança aquela coisa, né. Eh porque as ideias estão no ar, né, não é porque ele captou a ideia de outra pessoa. Não, porque as ideias elas já existem. Deus é que cria tudo, a gente consegue captar conforme a nossa abertura imaginativa, por isso que é importante fortalecer a imaginação. Não é você exatamente que está criando aquilo, né, a gente tem um poder de manifestação, né, mas de uma originalidade, assim, é um pouco difícil, né. Exigiria um pouquinho mais. Normalmente a gente está captando alguma ideia, alguma criação, alguma coisa assim. Então, a partir disso, a gente vê que, como as informações elas já estão no ar, quem tem uma sensibilidade, né, quem está à disposição ali de ajudar, no caso o facilitador, o cartomante, o tarólogo, né, vai conseguir também identificar qual é a carta correta. E alguns cartomantes até preferem tirar a carta porque, às vezes, o cliente, o consulente, né, ele tá sujeito a algum tipo de interferência dentro daquilo que ele quer ouvir. Então, às vezes, o que ele quer ouvir, que não é a verdade, é muito maior do que a realidade. E aí ele vai ressonar numa fantasia. Acontece também, né, porque o querer, a vontade, o sentimento da vontade de ser aquilo que ele quer é tão grande que ele vai tirar aquelas cartas, com base numa ilusão. E por isso que eu, particularmente, até quando eu consultava pessoalmente, somente algumas pessoas eu permitia tirar as cartas, tocar nas minhas cartas. Porque eu comecei a reparar que, no máximo cortar eu deixava, mas tirar todas as cartas eu via que, nem sempre era interessante. Não para o meu objetivo nunca foi ficar falando coisas só para agradar os outros, e sim revelar a verdade. E a gente sente quando aquilo é verdade, sabe, quando fica aquela pulguinha atrás da orelha, quando a gente vê que não faz sentido, porque a verdade ela é algo que, por mais dolorosa que ela seja, ela tem um sentido, ela encaixa, você não precisa de uma grande explicação para que aquilo seja verdade, né. Você não precisa de uma justificativa, de uma tese, de antitese, blá-blá-blá-blá-blá. Não, simplesmente é porque é e pronto. Você não está me questionando se o céu é azul, é óbvio que ele é azul, entendeu? Não precisa de algo para provar, algo que todos os sentidos conseguem, sentir. Não tem não preciso provar que a água é molhada, não preciso provar que o fogo é quente, simplesmente é evidente. Então, toda a verdade ela é evidente, só que o que acontece é que há algo interno, alguma dor, alguma dificuldade tem causa ali um empecilho de acessar essa verdade, e faz uma distorção mirabolante para que não se chegue nessa verdade, né.
Então, por isso que às vezes eu evito que a outra pessoa toque nas cartas ou veja as cartas, né. Embora não seja muito com: "Ah, você pegou meu baralho, ó", não tem muito isso não. É claro que eu gosto de respeito, né. "Ah, posso ver?". "Pode", beleza, né, um mínimo de respeito, mas tudo bem. Eh, enfim, então, a gente tem esse princípio de correspondência dentro do padrão emocional, aquilo que a gente sente, a gente atrai, a mesma coisa com o símbolo das cartas, né. E o cartomante, dentro desse processo de facilitação, consegue também entrar no lugar. E aí a gente entra em algo um pouquinho mais perigoso, como eu mencionei no começo do vídeo. Então, se você está gostando até agora, deixe o seu curtir, deixe um comentário, nem que seja uma figurinha para ajudar no engajamento. Tem links aqui na descrição do vídeo com outras plataformas também para acessar meu conteúdo, para quem quiser consultas, né? Aí aproveitar quem está chegando agora de conferir meus outros vídeos aqui do canal para se tornar um inscrito, que eu tenho certeza que você vai gostar, quer dizer, eu acho, né. A gente não agrada todo mundo, mas tudo bem, né. Então só o lembrete, eu não ensino cartomancia, mas eu ensino astrologia. O curso está disponível na descrição desse vídeo também. Então, sem mais delongas, a parte mais perigosa, digamos assim, é que a gente tem a constelação familiar, né. Quem já viu uma constelação familiar também deve estar se perguntando: como que isso funciona, mano? Como que uma pessoa que não me conhece, que não tem nada a ver com a minha vida, de repente foi colocada lá no campo e tá com a mesma postura, o mesmo olhar, o mesmo jeito do meu pai, sem nunca nem ter visto ninguém da minha família? Como? Como que isso é possível? É impressionante, é absurdamente impressionante, quem já viu constelação. E uma das coisas que mais me atraiu pra constelação foi exatamente isso. Eu fui em várias seguidas, assim, antes ia muito mais cedo, e aí de repente tinha lá a explicação de como a constelação funcionava. Eu me lembro até hoje, a Márcia Linhares, né, na cidade de Campo Mourão, uma excelente consteladora, ela trazia a explicação, né, formada com Bert Hellinger, tudo, vocês não têm ideia do nível das pessoas que eu conheci e conheço, tá, gente. Lá num chart, né, como é que fala o nome em português que eu esqueci? Tipo um cartaz, assim, né, grande, flip chart, não lembro. Aí, caneta tinteiro de canetão, assim, esses canetão aqui, né. Eu tenho um flip chart aqui. Ia lá: "Então, aqui é você, isso aqui é seu pai, a sua mãe, seu avô, suas avós, bisavós e bisavós, teravô e teravós, isso aqui é o triângulo, a bolinha é mulher, o triângulo é homem", nem lembro qual que era qual, enfim, agora. E se tiver aqui uma tia-avó que era, tinha um sonho de, sei lá, ressuscitar, perdeu alguém querido, vai passar para essa geração aqui, porque e aí começava a explicar dinâmicas familiares, assim, hipotéticas, mas eu queria saber como é que o campo funcionava, porque de repente estava todo mundo lá sentado conversando, blá blá blá, "Cíntia, você é filha de quem? E a Beltrana, como é que tá? Nossa, eu trouxe um lanche pra depois a gente comer, não sei o quê, não sei o quê". Aí: "Tá bom, tudo bem, vamos começar. Um minutinho de sossego", todo mundo sem sapato, de meia, todo mundo tudo uma senhora chique que ia lá, né, todo mundo amigas queridas, tá, gente, eu tô falando de coração. Só pra ilustrar a cena pra vocês, né, era uma casa no centro, normal, aí carpete em tudo, uma delícia, super aconchegante. Um minutinho de sossego, um minutinho, sei lá se dava 60 segundos ou não. Bum. Bem, então, vamos começar. Aí, de repente, às vezes era a pessoa que ia a constelando, e às vezes era a própria consteladora. Começava a colocar pessoa sem falar nada, não era assim: "Ah, você vai ser o pai, você vai ser a mãe, você vai ser o cachorro", não tinha nada do que era, a gente não sabia quem a gente era, né. E aí colocava, colocava, e estava todo mundo lá. "Ai, não tô bem", caía, puf.
E aí, de repente, sentia isso, sentia aquilo, sentia não sei o quê, "Ai, tô com coceira, tô com calor, tô com frio, odeio essa pessoa aqui, não vou com aquela cara de fulano, tô muito triste que você me fez alguma coisa, tô magoado", e sentia de verdade. E eu achava que era: "Não, tô maluca". Quando me colocaram no campo, né, que eu tive a oportunidade de sentir isso, claro, eu tinha sentido da outra vez, a primeira vez que eu participei também, me colocaram, mas não era tão forte assim. E eu sentia de verdade, eu sem expectativa, assim, se eu não sentir nada, eu não senti nada, não vou inventar nada. Sentia, sentia de verdade, sentia a perna de um jeito, não sei o que de outro. Às vezes era uma dor de cabeça do nada que você nunca sentiu na vida. Às vezes era por que que eu não gosto aquela pessoa tá me incomodando, eu quero tirar ela daqui, eu quero esconder ela da minha existência, da face da terra, porque, nossa, nem antes a gente estava ali conversando tranquilamente, de repente agora, por que que eu sinto uma raiva tão grande dessa pessoa? E é assim mesmo, entendeu? Não é uma coisa assim que você vai lá, qualquer tipo de pessoa extremamente cética e sente de verdade. E aí entra, claro, que tem várias polêmicas envolvendo a constelação, tem muita gente que fala que faz mal e não sei o quê. Claro que faz mal, porque o brasileiro não sabe fazer direito, entendeu? Você vai em qualquer profissional, você não avisa que você tem transtorno psiquiátrico ou psicológico, você não avisa que você toma remédio, que precisa de suporte, tem que ter realmente tem que ser uma pessoa capacitada. Enfim, tem N situações. Chegou no Brasil, gente, claro que vai dar merda, é claro que o pessoal não vai saber fazer, mas eu tô explicando aqui o básico, tá? Não tô falando pra você ir fazer, inclusive eu nunca recomendo fazer constelação assim, "Ah, vai lá com constela, minha amiga, sabe que vai ser bom pra você?". Não, eu falo assim, ó, leia os livros do Bert Hellinger, participe de constelações de quem tá fazendo, eh converse conheça, pesquise, estude, mas principalmente leia os livros do Bert Hellinger, entendeu? Para conhecer melhor o trabalho, porque às vezes você lendo, você sabe de uma escuta, vê uma história, de um mito, de alguma história, algum conto, algum causo que ele conta, aquilo vai ressonar com uma história sua e vai te liberar daquele problema. Tem muito disso, muito disso. Muito, muito, muito. Acho que pra mim o que mais deu diferença na minha vida foi ler os livros e foi uau, porque eu sou mais de ler do que ouvir, mas tudo bem. Então, acontece, porque aquela história tem um padrão vibratório com uma vivência, uma experiência. A mesma coisa com a mapa astrológico. Tem um mito impresso naquele mapa daqueles planetas, deuses planetas que estão contando um mito. Quando a Marte encontra com Vênus, que é? Quando Saturno encontra com Júpiter, o que que é? Urano encontra com Júpiter, Urano encontra com Saturno, quando Vênus encontra com Mercúrio, tudo tem um mito ou uma estrela envolvida. Quando você, que é o seu representante, o regente do seu ascendente, ou o Sol, ou até a Lua, no caso de mapas femininos, se encontra com uma estrela, o que que traz aquele mito daquela estrela? E o que que aquele mito como aquele mito está se manifestando na sua vida? Porque manifesta. Entende? Então, às vezes, a gente escuta uma história, a resolução daquela história, e, através do conhecimento, aquilo ressona e traz uma libertação. O princípio da constelação nada mais é do que trazer essa libertação, né? De algo que estava lá preso, que é algo que não devia ter acontecido, que tá com raiva, tá com um sentimento ruim, alguma injustiça, aí, de repente, se dissolve, resolve, entende? Há uma reconciliação, há um perdão, há um entendimento, há uma justificativa, há alguma coisa que desfaz aquele nó, desfaz aquele emaranhamento. Então você pode olhar para frente, em vez de ficar olhando lá para trás, para birra da rixa do não sei o que, do não sei o que lá, entendeu? É, porque quando a gente tá na nossa carne, pele e osso, a gente tem muitas coisas atrapalhando, né? Porque é o orgulho, é a postura, é isso, é aquilo, não posso dar trabalho, não posso isso, não posso aquilo. Então a gente acaba reprimindo muita coisa da alma. Então, quando a gente o nível energético, ele não mente, entende? Por isso que quando uma pessoa que gosta muito da gente olha pra gente e sabe, você não tá legal, hein? Mesmo que você esteja lá saltitando, alegre, limpando tudo, trabalhando, ativa, nem pensando no teu problema, mas o nível, a energia, aquele sentimento que aquilo que tá incomodando tá aparente, tá gritante, não tem como, né? Então, é, é evidente, não tem como. Então, como que funciona na constelação?
A partir do momento da intenção de colocar alguém num lugar, e daí tem a experimentação daquele nível energético. A pessoa pode estar viva ou não tá, não interessa. É pela intenção. É só isso, intenção. É o mesmo princípio do voodoo, gente. É isso mesmo. O Bert desenvolveu as constelações familiares, na verdade, né? Ele não é que ele é o criador, ele simplesmente sistematizou a partir de várias linhas terapêuticas, e inclusive de questões espirituais também, né? Então, você está invocando algum espírito? Não necessariamente, você não está invocando, não está incorporando nada, não chega a ser um nível de incorporação, mas é como se fosse. Não, porque realmente não é um nível espiritual. O nível espiritual está acima, porque o espírito, ele já foi. O que fica é resto de energia. Por isso que eu falo, tipo, casa mal assombrada, psicografia, conversar com o espírito. Gente, não tem isso. É resto de energia, porque é um nível abaixo que ficou atrelado à matéria, com a vivência, com a experiência, com o que ficou na matéria. Entende? A constelação também é o que ficou de resto de energia na matéria, de informação epigenética, que passou de forma genética. Por que que, de repente, tem uma pessoa com uma habilidade maravilhosa musical, sendo que ninguém da família tem ali, né? Às vezes um ancestral lá tinha essa facilidade genética, né? Ou a pessoa que é adotada e começa a manifestar coisas da família de origem, mesmo sem nem conhecer nem ter vivência, ou algum vício, ou alguma virtude também, né? Porque é do DNA, porque foi desenvolvido pelo DNA, entendeu? Não tem como. Acaba manifestando algo na matéria, algo espiritual, um atributo espiritual acaba manifestando na matéria. Então, assim, é, tanto isso quanto os restos de energia que ficam, né? É, a casa mal assombrada nada mais é do que isso, é um resto de energia que ficou ali, entendeu? Então, assim, tem muita coisa, né? É um resumo do resumo. Então, assim, qualquer um pode mexer com isso e conseguir fazer alguma coisa? Sim, gente, é uma coisa perigosíssima. Uma coisa perigosíssima. Ai, Amanda, mas eu não quero ninguém mexendo no meu campo, não quero ninguém mexendo na minha energia, não quero ninguém fazendo nada comigo. Gente, por isso que tem aí os mandamentos, a doutrina, as formas de proteção de cada religião, né? Cada uma vai ter um jeito, mas vai ter uma coisa, mas assim, nada mais é do que isso. A cruz, o que que é? É uma proteção, é um sigilo, é um selo, é algo para fechar também, né? Mas não adianta você usar nada se tiver alguma coisa ruim ali dentro. Tem que ter uma limpeza muito forte para daí você colocar crucifixo, entende? Tem que estar muito, muito, muito em dia para ir colocar, entende? É, é, e tem que ter relação com aquilo que você acredita. É por isso que eu falo muito do tampar umbigo. Por que que funciona? Funciona, gente. É um canal de energia, né? Que passou o quê? Informação, alimento, foi a conexão com a mãe. Tem uma terminação imensa de nervos aqui no umbigo. Então, tampar ele é óbvio que ajuda muito. O umbigo e o plexo, né? O plexo solar, que é o chakra, né? Então, tem até aquela coisinha do mão no bolso. Na verdade, na foto é para tampar o plexo, né? Então, é, enfim, tem várias outras formas, né? E nada também é 100% garantido, porque depende da intenção, do querer da pessoa, né? Da conduta, enfim. Então é uma coisa assim muito, 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 muito séria, e muito, 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 muito forte, né? E aí a gente olha daí para as cartas depois de saber disso e a gente acha um chulezinho, né? Então, enfim, gente, funciona, é óbvio que funciona. Inclusive, tem como atrapalhar na leitura de cartas. Então, de repente, se tem algum espírito zombeteiro, se tem alguma entidade, se tem alguma criatura, se tem algum capetox, né? Se tem alguma coisa assim desordenada, é óbvio que as cartas elas vão ficar desordenadas.
Se a pessoa tá ali numa intenção negativa, é óbvio que as cartas elas vão ser corrompidas, porque as cartas elas são cartas, elas não são seres mágicos, elas não são nada. Inclusive as cartas elas podem ser possuídas. Qualquer objeto que não está é, é, consagrado, exorcizado e bento pode ser possuído, entendeu? Não tem bonecas que são possuídas? Então, tem também até artefatos religiosos que não estão consagrados, exorcizados e bentos, que podem ser possuídos. As cartas não é diferente disso. Colocar só no sal grosso não elimina, entendeu? E aí, nossa, tá possuído o baralho, então quer dizer que ele vai só mentir? Não, ele pode simplesmente estar realmente sendo muito, muito, muito bom, entendeu? Ele pode falar a verdade, porque ele quer ser usado, ele quer que aumentar uso de energia. Então tem que ter muito cuidado para mexer com cartomancia, tem que ter muito cuidado para mexer com oráculos, tem que ter muito cuidado para ver as coisas, muito cuidado para fazer constelação e para muitas e muitas outras coisas, entende? E eu só tô trazendo esse assunto aqui, esse princípio de assunto aqui, para explicar que sim, funciona, são princípios de vibração, são as emoções que geram cola, que geram correspondência, que existe essa questão mais sutil, porque na verdade tudo que é sutil é simplesmente um nível vibratório superior que não se manifestou em matéria, porque a matéria é simplesmente uma densidade de vibração de algo energético. É só isso, entendeu? São só estágios diferentes de vibração, um manifesta na matéria, outro não, né? Simples assim. Então, tudo isso a gente precisa ter muito, 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 muito cuidado, muito zelo. E é por isso que eu não ensino cartomancia. Já ensinei várias pessoas? Já ensinei, sim, várias, várias não, só algumas. Que eu sei que são católicas, que eu sei que têm uma boa intenção, que eu sei que vão manter os sacramentos em dias, que eu sei que vão ter cuidado, porque a cartomancia ela é uma ferramenta como qualquer outra de oráculo, assim como a astrologia. Depende do uso, depende da finalidade. É claro que por ela ser mais manuseável do que os astros, elas aparentemente são bem mais perigosas. Porque, como eu falei, né, o astro está lá longe, não tem como interferir nele, né? Mas o astrólogo, ele pode estar meio fora da casinha. A pessoa que mandou a pergunta também pode ter uma pergunta repetitiva. Tem gente que começa a fazer vários horários seguidos, assim, na mesma semana, praticamente no mesmo horário. Não funciona assim, entendeu? Tem que ter uma seriedade. Por isso que, inclusive, tem astrólogo que joga o preço da horária lá no alto. Você realmente quer saber disso? Você realmente quer saber disso? Tem que ter uma seriedade, né? Tem que ter uma seriedade. Então, as cartas é a mesma coisa. Tem que ter um respeito pelos oráculos, de uma forma geral, né? Não por eles serem terem uma força superior, não. Mas é porque você realmente tentou os outros recursos, você realmente tentou fazer um exame de consciência, entrou em contato da forma da sua religião com uma resposta, parou para ver o que você pode melhorar, para assumir uma postura de responsabilidade. Então, a maioria das pessoas não quer uma responsabilidade. Elas querem uma resposta pronta porque elas não querem nem ter o trabalho de pensar e querem aquela resposta ali, entendeu? Então, é importante ter muito cuidado. Há perguntas e perguntas, há casos e casos, né? É, Tem muito cliente que sabe usar as cartas de uma forma mais concisa, né? Dentro de uma tomada de decisão mais séria, que a pessoa realmente já fez esses processos e não conseguiu chegar numa solução, numa conclusão. Às vezes ela precisa de um recurso externo, de um auxílio, né? De ver as coisas de um outro ponto de vista. E tem cliente que pergunta, pergunta, eu respondo, respondo, e a resposta não entra na cabeça da pessoa. Porque ela não quer ouvir a verdade, ela não quer aquela resposta, entendeu? Ela quer realmente não quer enfrentar que por um caminho ou por outro caminho ela vai ter consequências, às vezes, né? Porque a postura dela não tá legal, entendeu? Então, enfim, até divaguei bastante, né? Porque o objetivo é realmente como funciona, né? E é uma correspondência, né? É uma correspondência vibratória, algo que vai ressonando, né? E vai entrando ali no mesmo padrão vibratório, na mesma movimentação, né? Tem até alguns pêndulos, né, que de repente jogam de forma aleatória e eles começam a se alinhar, né? É, Como é que é o nome daquele negocinho? Não vou lembrar agora. Enfim, que é pêndulo, tudo pra mim é pêndulo. Eles vão se alinhar, entende?
o fluxo da água, da descarga, por que que gira de um lado, gira do outro, né. É uma força da dos polos magnéticos da Terra, né, tudo tem uma força ali, que vai encaminhar as coisas de uma forma natural de manifestação. E às vezes, as máquinas humanas não conseguiram chegar numa medição, né, desse padrão de ordem. E é claro que com o tanto de outras ondas de rádio, TV, de eletricidade, de 3G, 4G, 5G, internet, não sei o quê, não sei o quê, e satélite. É claro que isso atrapalha a captação da ordem natural das coisas. Quem medita bastante consegue sentir isso melhor, consegue sentir o caminho que a vida vai tomando e que as coisas vão tomando, e não é uma super mediunidade, é simplesmente ser humano. O ser humano era para ter uma capacidade melhor de tomada de decisão, de raciocínio, de compreensão, de ver as coisas. Mas a gente está atolado de toxina e veneno que impede a gente de ter esse acesso, né. Quando eu fui para a Ilha do Mel, que lá não tem carro, né, tem luz, mas na época que eu já tinha luz, né, mas não tem carro e não tinha uma internet, assim, né. E é outra vida. Eu via gente correndo pela ilha que não estava ali, né, via muito resto de energia, via muito espírito, via muita coisa, porque tinha uma interferência, mesmo que mecânica do carro, é uma interferência a menos. Era menos pessoas, né, era uma forma ali, uma internet não tão acima como é hoje, né. E é óbvio, né, que dá essa diferença. Então, sair, né, também de apartamento para ir para casa, para um lugar mais isolado. Aqui antes de vir o 5G era maravilhoso, depois que veio, fiquei mal por meses até acostumar. Enfim, são várias coisas, assim, que a gente vai tirando os sentidos, né, porque é tudo vibração, são tudo ondas. Até achei engraçado que esses dias a gente ficou sem luz, né, e ligou o rádio e estava pegando muito bem. Gente, até a luz elétrica, ela interfere no sinal da onda de rádio, imagina o que que faz com a nossa cabeça. Enfim, espero não ter problemas com esse tipo de informação, mas acho que não é nada demais, até porque já é uma coisa que todo mundo já sabe, é uma coisa tão evidente, não é uma coisa assim: "Ah, teoria da conspiração", não, é evidente, já deve ter vários artigos sobre isso, entendeu? Não é uma coisa assim: "Ah, nossa, descobri a inventei a roda", entendeu? Não é: "Ah, inventei a roda", não tô falando nada, entendeu? Coisa simples, evidente. Então as cartas funcionam desse mesmo princípio, tudo isso pra isso, né, gente? Eu vou ficando por aqui, que eu acho que já deu, vocês já entenderam, né? Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, ajudar no engajamento, consultas, cursos de astrologia, tudo na descrição aqui. E aproveitem os outros vídeos. Até a próxima.